Galera, o Kawaki foi nerfado pelo Amado, foi revelado nesse capítulo de agora. Mas quais seriam esses poderes que já eram para o Kawaki ter despertado, que o cientista limitou? Bom, isso nem é tudo, o Amado sempre esteve 2 passos à frente. Então sem delongas, só bora pro vídeo. Como Ikimoto havia dito em sua entrevista que o Kawaki teria um aumento de poder em breve, e cara, agora não só faz total sentido, como também ficou claro como isso vai acontecer, que já está acontecendo no caso, porque com esse cap de Boruto deixou claro de que maneira, ou melhor, como o moleque ficará mais forte, não é nenhum poder que ele vai buscar, mas poderes que já são dele, entre aspas né, herdou do Otsutsuki, mas que já era pro moleque ter isso há bastante tempo, desde quando lutou contra o Borushiki, ou seja, nessa luta aqui, se o Amado não tivesse nerfado, o Borushiki teria apanhado pra valer, principalmente porque não estava em domínio total do Boruto. Só que mesmo o Amado tendo colocado um bloqueio nas habilidades dele, o feito do Kawaki foi grande antes do time skip. Ele conseguiu ali despertar boa parte dos poderes do Ishiki, como os dados gigantescos, pilares e além do taijutsu e velocidade que tinham sido melhorada. Só que depois de 3 anos, esse mesmo Kawaki, perto do Boruto atual, não é nada, se tornou fracote mesmo tendo ficado um pouco mais forte. Não conseguia nem rivalizar com Koji também. Inclusive, na visão do Kaijin Koji, um futuro que não aconteceu, mas que era uma probabilidade, o Kawaki tinha sido derrotado por ele. E sabemos muito bem o quão poderoso o Ishiki era. Ele deixava até o Momoshiki e a galerinha dele no chinelo. Ishiki era tão forte que o Naruto precisou de uma nova transformação. E apesar da gente sempre pressionar na tecla de que o Naruto e o Sasuke foram nerfados na luta contra o Ishiki, até o próprio Otsutsuki não mostrou sua verdadeira força, a extensão de seu poder, quando na forma de Gen ele estava limitado, e quando veio à tona, sua vida acabou sendo esgotada pela transformação Baryo do Naruto, tanto que o Ishiki poderia ter selado os 2 maiores monstros da atualidade na dimensão congelada, onde o tempo não passa, mas não fez isso. Talvez pela arrogância dele, achou que venceria fácil e acabou levando sua ruína. O Donjutsu dele era tão roubado que até os Rasengans do Naruto ele diminuiu. Ele poderia diminuir chakra, só que isso foi muito inexplorado, além de suas estacas tão velozes que nem o Sasuke com o Sharingan não acompanhava direito, e o Kawaki atualmente não possui essa mesma velocidade em usar as estacas, e muito menos no taijutsu e velocidade. E o mais estranho não é só o Amado ter reconstruído o karma, como ter limitado os poderes do moleque. Primeiro que a marca dos Otsutsukis é um Shinjutsu do clã, literalmente um poder acima dos ninjas. Apenas o Orochimaru, né, que usava a marca da maldição, e fez igual os Otsutsukis. Passou um tempo no corpo do Sasuke e depois da Anko. Mesmo sendo humano, ele chegou a praticar basicamente o mesmo que os Otsutsukis, só porque ele não conseguia pegar o controle do corpo do nada assim. Então o karma é diferente, pois ele é o dados desses seres. Só que mesmo assim o Amado conseguiu fazer com que o Kawaki recuperasse os poderes de Ishiki. E olhem o que o Momoshiki falou na época. Ele avisou o Kawaki, dizendo que ele era um tolo por deixar ser usado e no futuro poderia acabar se tornando um fruto. E realmente, na visão do Koji, o Kawaki se tornou um fruto de chakra. E agora foi nerfado e nem percebeu. O moleque nem desconfiou que o Amado poderia ter feito algo a mais com ele. E não é só isso, o cientista colocou um código de desligamento no moleque, para que se ele saísse do controle, era só desligar o Kawaki. Então o cientista se antecipou de muita coisa. E agora, no atual momento, nesses vazamentos que temos, descobrimos mais uma coisa, de que a gente não fazia sequer ideia de que o Amado tinha ido longe demais, ao ponto de não só pôr um código de desligamento e limitador, como também usar o olho do Kawaki como uma câmera para poder espionar. E nessa cena foi revelado pra gente, o cientista escutando e assistindo a conversa do Kawaki com Boruto. Então cara, não é de hoje que todos nós que acompanhamos a obra achamos estranho Amado saber tanto das coisas. E isso aqui, uma câmera, igual ele fez com a Delta, é surreal, porque pensa só, se essa câmera estava desde o início no Kawaki, ele viu cada passo do moleque desde que ele saiu da cara. Porém, se ele colocou depois de ter dado o karma de volta pro moleque, significa que o Amado esteve de olho em tudo e assistiu até a luta dele contra o Borushiki. E mais, o Amado viu a onipotência sendo ativada. É muito provável isso, porque se ele foi pego pela onipotência e acabou achando algo estranho em sua mente, como ele mesmo disse para Sumire, que um artista reconhece sua própria arte, assim como ele sabia que o karma do Kawaki era uma ferramenta, e o único que tem esse poder é ele. Então sim, é provável que ele tenha assistido o que aconteceu há 3 anos atrás, se isso for possível. E aí faz sentido ele ter falado com a Sumire desta forma, fingindo não saber de nada, mas já havia descoberto tudo. E só jogou essas informações estranhas porque sabia que o Shikamaru estaria assistindo e poderia tentar fazer algo.
Cara, vocês estão entendendo tudo isso? O Amado, mesmo nas sombras, age de forma sorrateira, e tudo sai conforme os planos dele. Não é à toa que depois da conversa dele com a Sumire, já tivemos ele olhando através do olho do Kawaki. Ou seja, como ele sabia que a câmera estava lá? Porque se a onipotência também pegou ele, o Amado deveria achar que o Boruto estaria com a câmera nos olhos. E é aquilo que eu disse. O Amado percebeu em algum momento, ou até mesmo durante o primeiro ano em Konoha, que o Kawaki era ele mesmo. Então, antes de todo mundo, o cientista deve ter descoberto a verdade. Principalmente porque ele poderia testar sua teoria, tentando acessar a câmera no olho do Kawaki, ou talvez falando o código de desligamento, o que só provaria que ele estava certo e que algo mexeu com sua mente, e nessa altura o Amado deve saber da onipotência. Então esse cientista planejou tudo desde o início, e ele é o culpado pelo Kawaki estar nerfado, e não forte como deveria. O Boruto contou a verdade para o Kawaki, de que o Amado limitou seu poder, e que o moleque é muito mais forte do que a gente imagina. Mas por que o Amado fez isso? Bom, olha só, segundo Boruto, o cientista não só vinha se antecipando do ataque do Koji há 3 anos atrás, tanto que deu certo, o Koji e o Boroshiki só serviram de ferramentas para ativar o poder de Ishiki no Kawaki, mas também o Amado limitou ele, para que o moleque não fosse Jeff, porque senão isso seria ruim para ele também. Ou seja, seu plano falharia de trazer sua filha que está no karma dele. E no despertar, o moleque deu um fim no Boruto, mas o Momoshiki trouxe ele de volta antes de ir pro além de verdade. Porém, o cientista sabia do poder de Ishiki, que se desse tudo de uma vez só nas mãos do Kawaki, seria péssimo até para ele, porque não adiantaria desligar o Kawaki. Ele precisaria que o moleque transferisse sua filha do seu karma. Ou seja, que tivesse um acordo de ideias para o clone que ele preparou. E com o Kawaki tão forte quanto Ishiki, no momento que ele ligasse de volta o moleque, ele poderia estar em Valhalla. Então com essa tática dele de bloquear os poderes do Kawaki, seria então uma forma de antecipar para uma troca. Ou seja, só te ajudo a despertar o resto dos seus poderes se trazer minha filha de volta, tirar ela do seu karma. Então o cientista claramente pensou em tudo, e continua bolando planos um atrás do outro, além da filha dele que tem mais um problema, e não é o que ele diz que será, porque ela não virá igual a Delta, só com a personalidade diferente. Porém, sobre os poderes do Kawaki, quais estão bloqueados? E o que vai mudar quando ele remover os limitadores? Bom galera, com a tradução que temos ainda não oficial, temos a fala do Boruto, onde ele diz que o Amado limitou a habilidade de ataque dele e aumentou o seu poder de cura além do limite. Consequentemente, para evitar que o Kawaki fosse de arrasta contra o Koji na época. Porém, o que o Kawaki ainda não tem 100% de suas mãos é as densidades dos seus ataques. Ou seja, isso significa que tanto a força física quanto a velocidade dele não estão como deveria. E nesse caso, acredito que até as estacas que ele lança só não estão velozes quanto as de Ishiki por conta disso. Aí faz todo sentido, porque assim que ele remover seus limitadores, o Kawaki poderá chegar tão perto quanto o Ishiki em velocidade, que é literalmente absurda, e força também. E quem sabe acabe despertando a habilidade desconhecida de Ishiki, assim como a dimensão onde o tempo não passa que vimos, ou também o Amado tenha colocado partes do Shibai no Kawaki para ressoar com os poderes do Ishiki, ou seja, assim como o poder de Ishiki que aciona o Momoshiki no Boruto, partes do Shibai poderia ser o que o Amado utilizou para fazer com que os poderes de Ishiki viessem à tona no corpo do Kawaki e novamente ressurgisse um karma que é puramente uma arma. Nesse caso, o Kawaki pode acabar despertando um Shinjutsu novo, um poder diretamente do Shibai, porque o Amado havia colocado nos membros da cara o DNA desse Otsutsuki, e é muito provável o Kawaki ter também recebido essas células dele, e após o Amado remover seus limitadores, ele não só despertará a essência de Ishiki, mas poderá despertar o Shinjutsu de Shibai, que sério, inacreditável tudo isso. O Amado sempre está a passos à frente de todo mundo. E descobrimos agora que o Kawaki não estava com 100% dos poderes que deveria. E não só isso, como a filha do Amado, o cientista disse que não sabe se ela virá como humana ou Otsutsuki. E olha, para um cara que faz tudo isso, não me parece que está falando a verdade. Mas você, o que acha? O Amado está mentindo e está ocultando mais informações? Comenta aí a sua opinião sobre isso. Porque o que ele fez com o Kawaki foi surreal. E no próximo capítulo teremos o despertar dos seus novos poderes. Ou é o que eu espero. Assim como te espero nos próximos conteúdos. Então estarei te aguardando nas próximas teorias e análises. Até lá, valeu, fui!